Aqui em Curitiba está 12 graus e está cinza lá fora. Mas nem por isso nós vamos deixar de explicar a diferença, o porquê de fazer uma holding familiar e não fazer um inventário. E mais, também vamos tratar de um pequeno assunto que é o motivo pelo qual a holding serve para todo mundo e não só para quem tem grandes fortunas. Recentemente nós vimos o caso de um apresentador muito famoso, Gugu Liberato, faleceu num acidente e deixou um patrimônio considerável. Vimos também nas notícias de jornal que as filhas estavam brigando com os gestores da herança por uma pensão mensal. Enfim, era alguém de muitas posses, muitas propriedades, investimentos, que não fez um planejamento sucessório. Gente, porque holding não é a única ferramenta de planejamento sucessório. Existem outras maneiras de fazer planejamento sucessório e existem alguns mecanismos que complementam a estratégia de holding familiar. Um desses exemplos são os seguros de vida que têm algum pecúlio, alguma capitalização para dar uma aposentadoria àquele que está poupando. São produtos bons, mas eles não garantem uma sucessão digna. Eles garantem que talvez os seus herdeiros, os seus filhos, tenham algum dinheiro para fazer o pagamento dos custos elevados de um inventário. Mas o objetivo de trabalhar com a holding é evitar os custos do inventário. Então esses planos são muito bons, são ótimos na verdade, mas eles devem ser utilizados em conjunto com outras estratégias, cuja principal, ao nosso ver, deve ser a das holdings familiares. Não se tem notícia de grandes milionários, Antônio Hermílio de Moraes, Paulo Roberto Marinho, da Rede Globo, tenham feito inventário. Eles tinham já os seus planos sucessórios estabelecidos por meio de inúmeras empresas. Se ele tinha um patrimônio de R$1 bilhão, imagina o imposto, sei lá, 4%, dependendo do estado, Paraná, 4%. Puxa, 400 milhões de reais, 40 milhões de reais de imposto. O Estado não recebeu isso de imposto. E não recebeu porque foi feito um planejamento. Então, mesmo quem tem um pequeno imóvel ou poucas propriedades, pode abrir mão do inventário, deve abrir mão do inventário, e fazer isso por meio da holding. Mas a gente capitaliza para os nossos herdeiros, para os nossos filhos, não só por meio de propriedades, porque nem sempre a gente consegue hoje comprar um imóvel ou mais imóveis ou imóveis de alto valor. Às vezes, uma loja comercial, 2, 3 lojinhas que são alugadas, são fontes de renda daquela família. Às vezes, um pequeno negócio, investimento num quiosque, uma banquinha de cachorro-quente, que em Curitiba é muito comum o cachorro-quente servido em quiosques na rua, aliás, uma opção muito interessante de alimentação para quem gosta de fast food. Mas é uma pequena empresa, tem investimento econômico, tem o suor da família que está ali. Mas tudo isso, quando há um falecimento, tem que entrar para o inventário. Mas com a holding não precisa ser assim. Essa consultora de produtos na área de seguro, parceira nossa de trabalho, me questionou sobre o imposto que gera para que esses bens ingressem numa holding familiar. Ela não está familiarizada com a estratégia que nós colocamos em prática, que na mais das vezes funciona, que é a incorporação desses bens por meio de uma empresa. O ato de levar esses bens para dentro da empresa tem uma estratégia para evitar a incidência de impostos, uma estratégia legítima, não se trata de enganar o fisco. Se trata de uma estratégia legítima, que a gente pode sempre lançar mão dela. Mas não é só isso. A holding também tem outros aspectos que vão para a economia de impostos. Você não vai ter aquele custo elevado do imposto causa-mortes, mas mais do que isso, é possível também fazer um planejamento adequado de como queremos que esta sucessão ocorra. Mas não só planejar como queremos que esta sucessão ocorra, mas de que forma nós queremos que ela ocorra. Mas além disso, a gente faz a estratégia de holding. Esses bens já não vão ficar em nome de vocês, que são os donos da herança, do patrimônio que servirá de herança futura, mas ao mesmo tempo garante que vocês não vão ter nenhum problema de segurança jurídica, de manutenção desses bens.
apesar dos bens saírem do nome de vocês e ingressarem numa empresa que a gente chama de célula-cofre, é uma empresa que não faz nada, mas que tem esse patrimônio, apesar desta empresa também já não estar mais nos seus nomes, vocês têm a total garantia de fruição desses bens, de auferir o lucro desses bens. Num contrato de holding, existem cláusulas que são colocadas para tornar esses bens inalienáveis, então não pode ser vendido, incomunicáveis, para proteger em caso de um casamento de um dos filhos de vocês, um casamento que traga algum problema e aí tenha que fazer partilha de bens. Então estas questões, elas também são previstas na holding. Então o objetivo dessa pequena conversa é fixar os pontos. Ponto 1, a holding é para todo mundo. Então não é só para grandes fortunas. O segundo ponto, a holding traz economia de impostos significativa. Ponto 3, evita que os filhos de vocês sejam rebaixados de classe. Não vão ter que vender nada para depois pagar os custos do inventário. É o terceiro ponto. O quarto ponto é permitir que as empresas, ou que os bens, ou que a única empresa, ou que a única salinha de locação que vocês tenham, que usem como fonte de renda, seja, entre aspas, blindada de problemas futuros e garantir também uma carga tributária menor. Então o objetivo dessa conversa era estabelecer esses 4 pontos. Mais adiante, semana próxima, faremos uma palestra, vou deixar depois o link para contato. Cliquem lá, se inscrevam para receber mais notícias sobre isso e acompanhem os vídeos nas nossas mídias.